Boa tarde, nós vamos dar início ao Fórum de Interdisciplinaridade, o primeiro do ano de 2016, e nós estamos, eu devo escrever isso, a gente não deve confiar na memória, mas é mais ou menos, eu acho que é certo, nós estamos no 6º ano, nós estamos entrando no 6º ano do Fórum. Isso é uma coisa interessante, porque significa que, às vezes eu tenho que olhar no canal, no YouTube, onde estão todos os fóruns gravados. É um material extraordinário, eu recomendo quem tiver interesse de olhar algumas coisas, em vez de assistir alguns programas da tarde do domingo, ou o noticiário da noite, que a gente já sabe todas as notícias de cor, vai no YouTube, olha umas coisas muito interessantes, como certamente vai ser também o fórum de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a Gabriela, já vou aqui apresentar a Gabriela Herman Cibeira. Ela é doutoranda e mestre em Medicina, Ciências da Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Gestão da Clínica nas redes metropolitanas de atenção à saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, Ministério da Saúde, e graduada em Nutrição pela URGS. Atuou como nutricionista clínica no Hospital Moinhos de Vento, entre 2016 e 2013, onde adquiriu experiência como coordenadora de pesquisa. Atualmente é analista técnico sênior da Gerência de Saúde do SESI Fierix, onde participa de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e inovação. É docente da Faculdade INEDI, SESUCA, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, do Grupo Sensupeg, Faculdade São Fidélis. Suas áreas de interesse são promoção de saúde no trabalho, envelhecimento e inovação. E ela vai falar, então, sobre a importância da integração universidade e indústria na melhoria da competitividade. O encontro com a Gabriela e o grupo SESI Fierix foi um encontro muito feliz. Por quê? E foi através do Jorge, né? E por quê? Por exemplo, uma das razões é que, na promoção da interação entre os saberes, existe um elemento central que é facilitador, que é um problema socialmente relevante. A gente sabe, ao longo de todos os exemplos que você tem, ao longo de toda a história de interação, inclusive da academia com o mundo produtivo, que a existência de um problema concreto é muito nucleador, é um elemento muito nucleador para fazer as interações acontecer. Quando a gente fica apenas no plano assim teórico, vamos inventar um problema. O problema concreto é realmente, podemos inventar às vezes um problema, é locubrar, mas o problema concreto sempre é. Só que daí vem uma questão, um testemunho meu para vocês, assim, ao longo de vários anos, de ficar andando por aí, assistindo pessoas falarem sobre como promover a interação entre saberes, como promover a pesquisa interdisciplinar, e aí sempre uma pergunta recorrente, e recorrentemente sem resposta, assim, uma resposta muito firme, que é como que a gente identifica problemas socialmente relevantes. E isso interessa muito do ponto de vista da gestão da academia, porque precisa ter uma mão da instituição em colocar o foco, né, tentar focar alguns problemas para tentar estimular que a comunidade olhe para aquilo ali. Porque se a gente deixar isso solto para a comunidade, muitas vezes não vamos atingir a esse foco, por uma série de questões e características. E aí surge o grupo aqui, SESI Fierix, que eu vou passar a palavra para a Gabriela, mas dizer assim que, de certa forma, a grande expectativa que eu pessoalmente tenho, e grande parte do grupo aqui que trabalha na Propesc e de outras áreas da universidade, é que a gente possa ouvir o que a indústria está precisando, quais são os problemas que a indústria tem, quais as necessidades que eles estão tendo, e que, eventualmente, a universidade pudesse contribuir para solucionar ou para compartilhar do projeto que, eventualmente, venha trazer soluções concretas. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Bom, meu nome é Gabriela, como eu já fui anunciada. A minha trajetória, eu sou nutricionista por formação, fiz mestrado na cardiologia e estou terminando o doutorado também. Atuei como nutricionista por 6 anos, não 3 anos, de 2006 a 2013. E no Moinhos eu participei muito, não só da estruturação do Instituto de Educação e Pesquisa, como também atuei na gestão.
Então, sempre identificando e tentando trazer, por meio da pesquisa, oportunidades de manejo e oportunidades de prospectar novos negócios e novas soluções. Lá na Fiergs, nós temos 2 grandes projetos que eu acho que contemplam bem a demanda ou o motivo da reunião aqui de hoje, que é o Centro de Referência e o Instituto de Inovação em Fatores Psicossociais. O Centro de Referência em Segurança e Saúde no Trabalho, eu vou conversar um pouquinho sobre vocês, que é uma estratégia que faz parte desse novo posicionamento do Sistema S em relação à indústria. Porque o que muitas vezes a gente identifica? Que a nossa expertise vai até um certo limite e que a gente está precisando sair da caixa, olhar ao redor para ver que outros parceiros e que outras expertises nós podemos agregar. Não só ao negócio, mas também devolver para a sociedade em forma de produto e auxílio mais acurado de acordo com a demanda que nós encontramos. E, em segundo lugar, o segundo projeto sobre o qual eu falei é o Instituto de Inovação em Fatores Psicossociais, em segurança, no trabalho, no caso, que também se relaciona diretamente a uma necessidade da indústria, porque a gente sabe os grandes números de deprimidos e de doenças psicossociais e de pessoas que são acometidas em decorrência do trabalho, que também é um grande tema sobre o qual a gente quer estudar. E quando a gente fala em inovação, como foi introduzido previamente, o nosso conceito de inovação está diretamente relacionado, como eu mencionei, à necessidade da indústria. A gente sabe que a necessidade da indústria, muitas vezes, não é a mesma necessidade do paciente, não é a mesma necessidade do comerciário, porque a gente sabe que o perfil que nós temos na indústria é de um trabalhador que não só tem suas demandas do trabalho, mas, muitas vezes, ele está inserido num contexto que não favorece a redução não só de doenças ocupacionais, mas também aumenta, propicia o risco de acidentes no trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas estatísticas. Então, eu espero que eu contemple, né, a expectativa. Caso fique alguma pergunta, enfim, depois a gente pode conversar. O Centro, então, SESI de Referência, ele veio justamente como uma intenção de nós conseguirmos dar à indústria algumas respostas para as várias perguntas que até então não se consegue dar. O SESI, para quem não sabe, ele faz parte do sistema Fiergs, da Federação das Indústrias, e SESI quer dizer Serviço Social da Indústria. Então, o nosso foco é justamente no trabalhador, no industriário, é identificar quais são as questões e as demandas, os problemas com os quais nós podemos trabalhar e ajudar a solucionar. Quando nós pensamos em criar um centro de referência, inicialmente, quando eu entrei na Fiergs, eu me lembro que nós que já se tinha um planejamento de um centro de referência que vislumbrava outras áreas que não só a disseminação de conhecimento, mas era tudo muito superficial. Quando nós sentamos e reestruturamos o projeto, nós nos demos conta de que a expertise do SESI, ou seja, até o limite até onde o SESI consegue ir, e junto com a Fiergs como federação, ele vai até um certo limite. A nossa expertise está na interação com a indústria, na capilaridade que temos, na identificação talvez um pouco acurada em relação aos problemas da indústria, mas nós não temos a expertise que, por exemplo, a academia tem. Nós não temos a expertise de condução de pesquisas técnico-científicas que vocês têm. Então, nós pensamos que, para que nós nos tornássemos referência, nós teríamos que, em primeiro lugar, olhar um pouquinho para dentro de casa e, a partir de então, olhar pela janela e ver o que nós poderíamos agregar a essa iniciativa. E, então, nós pensamos nas universidades. Quando a gente pensa em uma das razões de criação do centro, além da necessidade não, mas do intuito de querer se tornar referência para a indústria como um auxílio a mais para a resolução de problemas, a gente não pode deixar de mencionar as estatísticas que a gente tem aqui no Estado. Se nós olharmos os dados nacionais, que depois a gente vai comparar com os dados estaduais, a gente tem alta prevalência, alto número de doenças no B31, oriundas principalmente de lesões, doenças do sistema osteomuscular e aparelho digestivo e transtornos mentais.
inicialmente eu falei do nosso Instituto, né, de Inovação em Fatores Psicossociais. Uma grande justificativa está aqui. Nós temos um alto número, uma alta prevalência de doenças psicossociais identificadas no trabalho, sendo que as outras duas primárias, as duas primeiras causas, elas já estão muito mais relacionadas à segurança e saúde do trabalho. Aqui são dados ainda do Brasil, mas que, quando nós mencionamos, aqui não é Brasil, aqui é Rio Grande do Sul, desculpa, quando nós pegamos no Estado, o que nós evidenciamos? Que os transtornos mentais passam para a terceira causa, e essas duas primeiras, principalmente osteomuscular e lesões, são oriundas do trabalho repetitivo, ou seja, da exposição repetitiva à mesma função. Ainda comparando os dados em relação a tempo, nós observamos que, ao longo do tempo, de 2011 para 2013, o número de trabalhadores, obviamente, aumentou esse número. Por que 2013? Porque a gente sempre tem um delay de 2 anos. Os dados eles são sempre liberados 2 anos antes. Então, no caso agora, os de 2016, eles foram liberados, o que a gente tem mais recente é de 2014, mas ainda não foram liberados. Então, a última estatística demonstra que, sim, o número de trabalhadores aumentou. No entanto, a gente sabe que, com todas as demissões que a gente teve na indústria, as prospecções para os próximos anos é que tenha caído um pouco esse número. E verifica-se que, ao longo de desses 3 anos, todos os outros índices tiveram uma certa redução, com exceção de, no Rio Grande do Sul, o número de acidentes. Embora o número ainda não seja expressivo, nós identificamos como um grande nicho de atuação propor estratégias que reduzam esses acidentes no trabalho. Aqui, mais algumas estatísticas referentes a acidentes no trabalho especificamente e por segmentos. Nós atendemos em torno, se formos analisar a nível de federação, mais de 50 mil indústrias, dá em torno de 70 mil, eu acredito. Pelo menos foram o que os últimos dados mostraram. E se nós formos avaliar por segmento, o segmento que mais gera acidente no trabalho é a construção civil. O nosso grande foco de atuação são em todos os segmentos da indústria, a nível de centro de referência. Mas nós damos, de forma geral, uma maior atenção à indústria da construção, que é a que mais reporta, que mais relata, que mais tem acidentes. Se sabe que, muitas vezes, esses acidentes que acontecem não são necessariamente... Eles acontecem no trabalho, mas não necessariamente eles têm causa do trabalho. Por isso que eu mencionei, o trabalhador da indústria, qualquer trabalhador, nós, como trabalhadores de forma geral, nós estamos imersos num contexto que levamos em consideração várias outras variáveis externas ao trabalho, que, quando tu tem uma condição de trabalho, e aí eu não sei quem já teve a oportunidade de pisar num chão de fábrica, muitas vezes é bem precária a situação desse indivíduo, ele passa a levar para dentro do trabalho, para dentro do ambiente de trabalho, situações e fatores externos que podem vir a prejudicar e culminar não só em acidentes, como até, muitas vezes, óbitos. Quando eu falo de acidentes, para quem não é da área, a gente está falando de acidentes desde tropeçar, desde aqueles acidentes mais simples até os acidentes os acidentes fatais, de forma geral. Por que falar em escolaridade, né? O que nós observamos? A gente observa que, quanto menor a escolaridade, maior a suscetibilidade a se afastar do trabalho por acidente. Então, a gente observa que a baixa qualificação também é um fator que predispõe a um aumento não só de acidentado, mas também de doente. Porque o que se evidencia? Se evidencia que aquele indivíduo, aquele trabalhador que falta ao trabalho, que vai menos ao trabalho, muitas vezes ele não está com nenhuma doença física, mas está sendo acometido por algum outro fator psicossocial ou propriamente psíquico, alguma outra comorbidade, que faça com que ele, muitas vezes, falte ao trabalho. Então, nós identificamos, por exemplo, altas prevalências, quando a gente aplica determinados diagnósticos de doenças cardiometabólicas. A gente vai ver que esse é uma linha que nós temos atuado junto com outra universidade, porque nós identificamos uma prevalência grande de doenças cardiovasculares, de obesidade, de outras comorbidades.
Então, um indivíduo que já tem uma baixa escolaridade, ele, associado a uma outra comorbidade, ele tende a desenvolver, tem uma maior suscetibilidade a um acidente ou alguma outra doença ocupacional. Quando a gente fala em porquê da universidade, e aí eu convido vocês a se remeter ao início da estruturação do centro de referência, porque não só se sabe que é uma tendência mundial, mas também porque a gente consegue perceber que quanto mais aliados a outras instituições que tenham expertise diferentes da nossa, mais fortificados nós ficamos. O SESI ele tem muitos dados, nós geramos muitos dados, nós até conversamos naquela reunião, nós geramos muitos dados, e quando nós começamos a nos aproximar das universidades, muitas universidades ficaram encantadas com os dados que nós temos. Começamos com alguns projetos, inclusive nós estamos com um termo de cooperação em estado de assinatura aqui com a PUC, ele está no nosso jurídico, eu acredito que para os próximos 15 dias ele, de fato, vai sair. Nós já temos com outras universidades, mas menciono os dados como uma primeira estratégia que nós identificamos para atuar junto com as universidades. Porque eu não sei se vocês observaram na minha fala, mas eu falei, estima-se, percebe-se, acha-se, supõe-se. Mas a gente não tem certeza. Então, quando a gente pensa, quando a gente verifica dados com um olhar científico, com uma expertise diferenciada, com uma prática acadêmica, o impacto que isso vai ter lá no nosso indivíduo, lá no nosso trabalhador, porque vocês, tanto quanto a gente, têm um compromisso com a sociedade, tanto de devolver pela pesquisa, quanto nós, de forma a aprimorar produtos e soluções, a gente acaba tendo uma devolutiva muito mais eficiente. Então, quando nós pensamos em nos aproximar da universidade, foi por esses dois motivos. O que a gente sabe, até recentemente a gente viu, eu não sei se eu coloquei coloquei, vimos que estamos bem alinhados com a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, no momento em que a gente promove essa aproximação com as universidades. Por quê? Porque a universidade, mais a indústria, mais a colaboração, ou seja, mais a união de expertise, sobre as quais eu vou falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco, gera inovação e crescimento econômico. E se nós formos olhar, né, se olharmos esses dois últimos fatores, é o que buscamos. Então, essa iniciativa, esse projeto que está aberto para todos aqui, a gente convida todos a conhecer. Nós não temos um lugar físico na Fiergs, nós temos, cada vez mais, nós estamos nos tornando mobiles, né? Então, a gente não tem uma estrutura, um prédio, mas nós temos o nosso escritório na Fiergs, onde a gente recebe não só professores como alunos, porque uma das premissas do centro é justamente essa, se aproximar das universidades como área de atuação também para os alunos. Quando nós começamos a nos aproximar das universidades, foi bem interessante, porque as universidades, assim, consensualmente, muitos professores mencionaram, tem-se poucas pesquisas em segurança e saúde no trabalho, não se sabe dados da indústria. É tudo muito difícil de chegar, é tudo muito difícil de se obter. E esse caminho, essa permeabilidade, essa capilaridade, nós temos, que é isso que nós pretendemos trazer. Aqui a reportagem sobre a qual eu falei, da CNI, então, eles colocaram 8 benefícios que a interação entre indústria e universidade trazem para um país, e aqui estão as 8. Fortalecimento do empreendedorismo, transformação de empresas, transferências de conhecimento, interação entre diferentes culturas. Nós estamos agora com um japonês, nesse exato momento. As meninas não estavam, né? Amanhã elas vão estar. As 2 meninas ali são pesquisadoras do Instituto de Inovação. Nós estamos com um japonês que faz parte do pilar de disseminação de conhecimento. Ele veio da Universidade do Kanto, do Japão, e ele está fazendo uma capacitação com engenheiros, e amanhã nós estaremos com um evento no Sindimetal, já como uma atuação, como uma ação do centro de referência.
O Centro de Referência, como eu vou falar daqui a pouquinho, ele tem 2 grandes pilares de atuação, que é a realização de pesquisa aplicada e a disseminação de conhecimento. Então, essa ação entraria nessa disseminação e transferência de conhecimento. Quando a gente fala em segurança e saúde no trabalho, que é o tema ao qual o centro se propõe, a gente tem uma interação de todas essas áreas, né? E nós colocamos aqui em forma de rede porque nós consideramos justamente essa interdisciplinaridade. Vocês veem, né? Eu sou nutricionista por formação e estou num projeto desse. Então, acho que também reforça o quanto o ser humano ele é capaz de estar frente a várias frentes, não, mas está apto a atuar em várias frentes quando nós nos propomos não só a nos aprimorar, mas também percebemos qual é a necessidade. E aí eu acho que entra o que o professor Carlos comentou. Nós identificamos que a indústria precisava disso e verificamos com a aprovação e aceite excelentemente bem das universidades o quanto elas também precisavam dessa parceria, tinham essa necessidade que até então não tinha sido proposta. Por que a universidade? Porque vocês têm ensino e pesquisa científica, nós não temos. Porque vocês têm acesso às principais tendências mundiais em segurança e saúde no trabalho. Nós até temos, mas um pouco enviesado. Vocês têm uma ampla rede de contatos profissionais referência. Nós também temos. Só que a nossa rede ela é um pouquinho mais voltada para capacitação e disseminação de conhecimento, não para a condução e realização de pesquisa aplicada. E são pioneiros no recebimento de informações e na transferência de conhecimento. Então, assim, vocês têm todo um artefato e nós temos todo um outro. Então, vamos unir para que a gente consiga ir para a batalha junto. No que consiste o centro de referência? Esse é o centro. Então, as universidades locais, primeiramente, nós estamos nos vinculando às universidades locais, e tudo isso que eu digo aqui, todas essas parcerias estabelecidas e todos esses intuitos, eles estão de acordo com os mesmos objetivos do Instituto SESI de Inovação em Fatores Psicossociais, porque, como eu falei, esse compõe o pilar de inovação do SESI. Então, esses termos que nós estamos vindo a desenvolver e a realizar, eles também se estendem para o Instituto de Fatores Psicossociais. Então, no que consiste o centro? Na união das universidades locais, inicialmente regionais, para que a pesquisa básica seja convertida, ou seja, a pesquisa acadêmica, ela auxilie no desenvolvimento de pesquisas aplicadas que contribuam para o aperfeiçoamento dos serviços, relação dos riscos à saúde no trabalhador e aumento da competitividade da indústria. E eu acrescentaria mais um quadradinho em devolver à sociedade o conhecimento de forma palpável, porque muitas vezes esse conhecimento ele ou fica retido ou ele não é revertido em ações que zelem pela sociedade. Aqui nós temos alguns parceiros, alguns possíveis e outros já estabelecidos. A URGS, a gente tem termo de cooperação, o IEL é nosso parceiro pelas pesquisadoras, a UFUCS está em andamento, FAPERGS, FIO é parceira do Instituto, CAP, SENAI junto com o IEL, vocês estão aqui, Unilassalle, a OIT, não sei se tem alguém da engenharia, mas a OIT ela possui o CIF, que é o Centro de Formação, o Centro Internacional de Formação, que ele tem toda uma linha específica de segurança no trabalho. O CNPq, Ministério, Governo e Unicinos, que também temos já termo estabelecido. A estrutura, então, como eu falei, são 2 pilares, a pesquisa aplicada à indústria, então reforço, reitero o que eu mencionei. A nossa ideia não é conduzir pesquisas acadêmicas, mas ter a pesquisa acadêmica como subsídio para que essa pesquisa possa ser aplicada às necessidades da indústria. E disseminação e transferência de conhecimento. Hoje até o nosso palestrante falava sobre isso, né? O quanto tem-se conhecimento explícito e tácito. O quanto muitas vezes esse conhecimento ele é imperativo, eu estou aqui falando, vocês estão absorvendo,
absorvendo algumas coisas, mas aquele conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento experienciado, muitas vezes não é experimentado. E é esse conhecimento experienciado que a gente retém muito mais. A pesquisa aplicada se estrutura, então, de forma a identificar as demandas da indústria, converter em objeto de pesquisa, desenhar a pesquisa científica, converter em conhecimento e aprimoramento de serviço, e a universidade com suas metas de publicação, enfim, de forma que isso seja bom para os dois lados. E que tenhamos a interação em todos os momentos da indústria, SESI e universidade, para que os desejos e os anseios sejam contemplados numa via de mão dupla. A disseminação de conhecimento, então, por meio do estreitamento de relacionamento com as instituições de ensino, para que nós possamos realizar eventos técnicos, mais outros eventos, promoção e capacitação, para que se tenha uma qualificação de recursos humanos, que isso dê visibilidade ao SESI, eu acrescentaria a universidade. E aqui nós estamos implementando uma grande plataforma de disseminação de conhecimento, que é uma plataforma cujo nome é ProSST, que nessa plataforma nós já teremos não essa divisão, mas quando nós estruturamos, fizemos o esqueleto desse site, nós imaginamos que seria necessário que tivéssemos uma área específica para a academia. Então, já vislumbrando essa parceria e essa aproximação. De que forma ele funciona, então? Há uma identificação das demandas da indústria, que, por meio do SESI, junto com a universidade, reverte em conhecimento e devolve por meio de serviços, necessidades, publicações, e converte em conhecimento. Quais são as áreas de interesse? Quando nós nos propusemos a definir quais seriam as áreas, porque quando a gente pensa em segurança e saúde no trabalho, é um tema amplo. Nós, então, visitamos e entramos em contato com todas essas instituições para saber o que eles estavam estudando, quais eram as tendências, o que eles, como referência na área, estavam estudando. E, junto com um workshop que fizemos com a nossa equipe interna, porque, inicialmente, quando verificamos as necessidades e os temas de interesse dessas instituições, muitas vezes não iam ao encontro às demandas que nós identificamos na ponta. Então, nós fizemos uma mistura, fizemos um mix e consensuamos todas essas áreas aqui. Essas áreas não estão totalmente definidas, tanto que, quando nós tivemos a reunião com a PUC, nós já traçamos uma outra linha, né? Nós já falamos num outro tema. Então, assim, isso aqui está bem aberto, e, se a gente for olhar, eles são temas amplos, então eles contemplariam, tem uma transversalidade com outros temas, mas eles estão abertos a novas proposições. O que nós já realizamos? Realizamos 8 painéis de especialistas com nesses temas aqui: ergonomia, fatores psicossociais, absenteísmo, reabilitação, que foram painéis com uma metodologia previamente testada pelo Departamento Nacional. Então, nós utilizamos a mesma metodologia, que consiste em mesas de estudo, debates, e, depois desses debates, nós fazemos uma coletânea e devolvemos o que reconhecemos como importante. Vale salientar que nessas mesas estão industriários, estão empresários. Então, nós tínhamos empresários, academia, nós tínhamos Ministério Público, nós tínhamos de todos os segmentos. Fizemos algumas capacitações, tivemos muitas reuniões com as universidades, e aí vale salientar que o ano de 2015, para nós, foi um ano de estruturação, e o ano de 2016 ele está sendo um ano de implantação. Está aqui a reunião com a PUC. Apresentamos o projeto ao ITC, na pessoa da Valentina Forastier, que é uma representante de peso da instituição, que veio conhecer o projeto. Ela não só validou, como viu grandes perspectivas, só que essa apresentação foi em maio do ano passado, então nós não tínhamos feito muitas coisas. Acredito que esse ano ela vá retornar e a gente vai poder apresentar novamente. Assinamos o termo de cooperação com a Unicinos,
Tivemos, então, a contemplação do edital do CNPq, IEL e Nova Talentos das duas pesquisadoras. Fizemos aquele workshop que nós comentamos com a equipe interna para validação das áreas de atuação. Tivemos uma reunião com o colegiado da Unicinos, na qual foi apresentado o projeto. E aqui vale salientar que, quando a Unicinos foi a primeira instituição da qual a gente se aproximou, e eles realmente ficaram maravilhados com os bancos de dados que nós tínhamos, e eles já têm, como a gente vai ver as ações em andamento, eles já estão estão analisando junto conosco, obviamente, porque tem toda uma questão de sigilo, esses dados previamente realizados e coletados. E eles conseguiram se enxergar em todas aquelas nossas áreas de atuação, que para nós também serviu como uma validação de coleta de informação. Fizemos algumas ações de benchmarking, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Apresentamos alguns trabalhos em eventos. Esse foi um primeiro trabalho. Eu ia palestrar e eu disse, não, a gente não pode perder a oportunidade, vamos pegar o que temos e vamos. Aprovamos o termo com a URGS pelo Consum. Na verdade, ele foi aceito, ele vai ser assinado, eu acredito que no próximo mês. Ele foi reencaminhado para assinatura porque houve um probleminha de logística. Trouxemos o palestrante Marcelo Fleck, junto com o Instituto de Fatores Psicossociais, e eu acho que essa ação, para nós, foi muito importante, porque foi um olhar um pouco mais acadêmico que passamos a dar às nossas ferramentas, às nossas metodologias de coleta de informação. Passamos a olhar todos os nossos mecanismos de coleta de dados de uma forma um pouco mais acurada. Precisamos iniciar a pesquisa desde a seleção do questionário ou da ferramenta que vai ser coletado até o final. E ele, eu não sei se vocês o conhecem, mas ele é de uma simplicidade, foi uma pessoa que realmente está colaborando e vai colaborar, eu acredito que mais conosco. Fizemos outras capacitações, só para ilustrar. E o que temos em andamento? Colocamos, então, como primeira ação, o termo de cooperação com a PUC. Ele já está no nosso jurídico, como eu mencionei anteriormente. Estamos realizando esse workshop internacional que saiu até na 0 hora, a divulgação do evento. Estamos aqui. E estamos com quase 3 projetos em andamento com as universidades. Esse projeto é um projeto de percepção sobre a situação da ergonomia nas indústrias, em determinadas empresas, junto com a URGS, junto com o PPG da engenharia. E o projeto de morbidade cardiometabólica, que está sob orientação da professora Maria Tereza Olinto, na Unicinos, e que nós já começamos já tivemos algumas reuniões com ela. E o projeto da professora Bárbara, coordenadora da epidemiologia da URGS, que também já está em andamento. O que nós esperamos como centro de referência? Por meio da promoção, da disseminação de conhecimento, geração de conhecimento, qualificação de serviços e de capital humano, possibilitar novos negócios, adequar o portfólio, e isso é uma questão bem importante. Até então, tem-se um portfólio baseado nas necessidades que identificamos até aqui. Daqui para frente, o que se pretende é revisar esse portfólio por meio da união e obtenção de dados de uma forma mais acurada para verificar se esse portfólio, de fato, contempla as necessidades da indústria. E integração das áreas internas também do SESI. Aqui seriam objetivos mais nossos. E, por meio disso tudo, promover uma gestão em SST para garantir a sustentabilidade econômica, redução de acidentes e aumento na competitividade dessa indústria. E era isso. Muito obrigada. Então, está aberto a perguntas, comentários, observações.
Então, agora eu estou pensando só um pouquinho. Já que não falou, agora... na verdade, assim, ó, não, Perim vai falar. Mas antes dizer que, como eu disse na introdução, eu não cheguei a... Aliás, como eu não disse na introdução, de complementar, de que, por exemplo, teve uma situação muito interessante numa reunião de gestores de pesquisa lá em Washington, da Rede Internacional de Gestores de Pesquisa, que são gestores de institutos de pesquisa, de universidade, que essa pergunta de como é que a gente identifica problemas socialmente relevantes. Aí houve um silêncio geral, era gente do mundo inteiro, assim, uma sala cheia, ninguém falou nada. Aí teve um momento que levantou o braço assim, mas eu acho que o que tem que fazer é sensibilizar os pesquisadores para os problemas socialmente relevantes. Ou seja, ele até deu uma sugestão interessante, mas que é o contrário do que normalmente a gente pensa. A gente pensa assim, de mecanismos que possam trazer para a universidade, ou para a sociedade em geral, mas para nós, a universidade, nós gostaríamos que tivesse algum mecanismo. Nós chegamos aí, eu fui com a Renata até, uma complicação medonha, né, Renata? No último governo anterior tinha um conselhão, né, não sei como é que chamava oficialmente, um grande, que é um mecanismo, né, que a ideia seria que buscar na população quais são os problemas, as necessidades, e aí para você poder... Mas não foi fácil, né, Renata? Então tem uma dificuldade, assim, exatamente no ponto de encontro, parece que tem uma dificuldade. Obrigado, Carlos. Gabriela, parabéns pela apresentação e pelo projeto, extremamente interessante. Essa aproximação da indústria ou da empresa com a universidade é sempre questionada. Sempre a culpa é de um lado, a culpa é do outro. E um organismo de classe como esse, que é uma representação de indústrias, parece uma boa resposta. Trazer demandas e juntar as partes. A minha questão vai nessa linha. Você falou em demandas, identificação de demandas da indústria, e também falou em expertise ou capacidades do SESI, e capacidades que estão sendo buscadas na universidade, para complementar as capacidades do SESI. Minha questão é essa: como vocês fizeram ou fazem, em termos metodológicos ou de procedimentos, para identificar as capacidades da indústria? E como vocês fazem para identificar as capacidades do SESI e as capacidades faltantes sendo buscadas na universidade? Então, as duas partes. Quando a gente teve a reunião com o professor Carlos e nós apresentamos as áreas de atuação, a primeira pergunta foi: vocês têm algum projeto que vocês vislumbrem identificar as demandas da indústria no futuro? E o que nós até então vínhamos observando com as universidades? Que as universidades elas estavam interessadas nos dados, mas nenhuma tinha olhado para frente. Nenhuma tinha olhado para o futuro. E a PUC, ao contrário, não, nós queremos saber daqui para frente. Nós sabemos que vem vindo uma indústria 4.0, de que maneira está se preparando para isso. O que nós verificamos? O que a gente sabe? A gente vê, por isso que a validação das nossas áreas de atuação ela contou com um evento interno. Porque a gente sabe que, se a gente olha pela literatura quais são as demandas, elas muitas vezes não coincidem com a prática. Então, a gente tem um canal próximo com a indústria que estamos visando melhorar. O nosso canal pode ser mais estreitado para identificar. Os próprios painéis de especialistas, eles são uma intenção de ter esse contato, de ter essa aproximação. Então, um canal de escuta. A prática dos nossos profissionais, e por isso que os nossos workshops, eles são periódicos, então a gente escuta a prática, mas a gente não tem aquele olhar a mais, porque, assim como a gente, vocês também são imbuídos pelas demandas do dia a dia, e muitas vezes parar para pensar, não, vamos fazer uma discussão para ver. Agora, com esses dois grandes projetos, nós estamos tendo mais tempo para promover essas discussões. Mas o meio que nós temos é, principalmente, identificação por meio dos nossos profissionais, escuta da indústria por meio desses eventos e também por relacionamento, e tendências que nós acreditamos serem as futuras, mas que não temos ainda nenhuma constatação. E no que concerne as habilidades internas, ou as capacidades que teria o SESI e a universidade, como é que você define o que você pode fazer? As nossas parcerias e o que a gente até então considerou como sendo assim o ideal para
para nós e para a universidade, nós estamos vislumbrando parcerias, ou, enfim, projetos que contem com alunos de mestrado e doutorado, que consigam conduzir esses projetos operacionalmente, de forma a trazer para a universidade futuras publicações e visibilidade, e para nós, respostas de possíveis perguntas, ou de perguntas que nós tenhamos. Então, nós temos 2 pesquisadoras lá no centro, as 2 são engenheiras, que fazem também, que dão um suporte bastante grande, mas a nossa ideia é que contemos com projetos que tenham outros alunos envolvidos para que a gente consiga operacionalizar. Gabriela, eu queria entender melhor como é que se implementam esses projetos de cooperação com a universidade, né? Como você viu, mostrou ali da Unicino, essa coisa. Eles são baseados, como é que eles efetivamente se implementam? Ou seja, você tem uma demanda, entra em contato, como é que o fluxo que eu... Aquele fluxo é um macrofluxo que nós delineamos, tá? Como é que tem sido? Nós estabelecemos um termo de cooperação, que é um termo guarda-chuva, a formalidade com a universidade, tá? Vou pegar o exemplo da Unicinos. Nós estabelecemos um termo de cooperação, bem guarda-chuva, e, a partir desse termo guarda-chuva estabelecido, que nós nomeamos juridicamente por termo de cooperação, nós apresentamos, então, para todo o colegiado o projeto, eles se identificaram nas áreas, que é a mesma coisa que a gente vai fazer na URGS, e que foi que nós fizemos por meio do professor Carlos. E, a partir de então, os professores que têm interesse e que contemplem, e aí é definido, por isso aquele fluxo, definidos os projetos e os interesses mútuos, que sejam bons tanto para vocês quanto para a gente, e, a partir de então, são delineados os projetos, e esses projetos, cada um deles tem termos específicos. Exato, isso. Enfim, demandas específicas de cada projeto são relatadas nesse termo. Definições mais personalizadas daquele projeto são definidas nesse termo. Então, se tem um termo de cooperação abrangente, a partir de então tem-se interesse e se faz. Cada projeto tem um termo específico. Porque nós consideramos o termo específico como uma maneira de nós organizarmos esse fluxo, porque no termo específico ele vai ser como se fosse um anteprojeto, mas ele vai ser um anteprojeto. Então, na realidade, por exemplo, tem um grupo da universidade que se identifica com um problema em especial, apresenta uma pré-proposta, e isso entra em discussão com vocês, e aí se elabora... Exatamente. Aí se faz... O que é um termo aditivo, um termo específico? É um anteprojeto. Só que aí ali a gente vai ter o objetivo, a gente vai ter o cronograma, e é aquele cronograma que a gente vai seguir. Então, é como se fosse uma... Isso. Só que isso... Aí o que acontece? A gente tem a universidade junto com uma instituição privada. Então, assim, a gente tem os 2 trâmites a seguir. O nosso, o que acontece? No momento em que a gente registra, ele fica como um projeto em andamento. Não dá para se dizer juridicamente registrado, mas ele fica formalmente cadastrado, estabelecido e monitorado pela instituição também. Tá, só que toda vez que a gente vai desenvolver projeto, a gente tem um custo para esse projeto. Então, de alguma forma, você vai precisar envolver um aluno de mestrado, doutorado, alguma coisa assim. Como é que se estabelece essa cooperação em termos de financeiros, né? Em termos de recurso? Se busca recurso? Existe um recurso do SESI? Como é que isso funciona? Na verdade, todas essas peculiaridades e especificidades do projeto, elas vão ser detalhadas no termo específico. Isso. Porque, assim, o que acontece? A gente sabe que pesquisa, ela, de fato, é onerosa. Mas, por outro lado, a gente sabe que existem outras pesquisas que